O surgimento de veias calibrosas de tom azulado que atravessam as pernas podem trazer muito desconforto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 38% da população brasileira tem varizes, mas o público feminino é o mais atingido pelo problema. Isso porque existe uma relação direta entre o desenvolvimento das varizes e fatores hormonais. As mudanças provocadas no corpo da mulher durante a gravidez, por exemplo, podem ser consideradas gatilhos para o aparecimento de vasos. As mulheres, geneticamente, elas têm 80% de chance de ter varizes, principalmente quando tem um histórico familiar. E na gestação, as mudanças hormonais, elas favorecem também essas alterações das veias, porque os hormônios eles enfraquecem a parede das veias e vão facilitar o aparecimento. Na gravidez, o corpo da mãe produz sangue a mais para sustentar dois organismos, o dela e o do bebê. E esse peso extra pressiona os vasos sanguíneos, principalmente os da perna. Esse aumento de volume aumenta a pressão nas veias e elas dilatam também com mais facilidade. O útero ele vai comprimir as veias dentro do abdômen e vai aumentar a pressão lá na perna. Além da própria gestação, outros fatores como sedentarismo, obesidade e histórico familiar podem ajudar no aparecimento das varizes. Nas 2 gestações, a Laís percebeu um aumento na quantidade de varizes. O caso dela ainda tem influência do fator genético, por isso ela já tomava alguns cuidados preventivos. E eu já estou apta para subir escada, caminhar. Agora, conforme vai diminuindo a dor, também já posso voltar às minhas atividades normalmente. Alimentação, água, consumo de água e principalmente esse check-up anual com o médico. O uso das meias, que deve ser orientado por um angiologista, ajuda a melhorar os sintomas e evitar que as veias aumentem de volume. E ainda há outras opções de tratamento. Primeiro é manter o peso num certo valor ideal, não ganhar muito peso durante a gestação. Outra coisa que ajuda bastante é a atividade física, se ela não tiver uma contraindicação. Então, o exercício, porque o exercício melhora o retorno do sangue para o coração, para o abdômen. Também outra medida fundamental é o uso de meia elástica. Os medicamentos eles não vão sumir com a veia, ele não vai evitar que as veias apareçam. Eles melhoram apenas os sintomas, sensação de peso, de cansaço, inchaço. Os cremes também, eles ajudam bastante, dá uma sensação de conforto, de perna mais leve, mas ele também não vai tratar a variz, né? E o tratamento mesmo final assim, pode ser um tratamento cirúrgico. Hoje a gente trata com laser, muitas vezes o paciente não precisa nem de fazer repouso. E pode ser feito alguns tratamentos em consultório, dependendo do calibre da veia, não necessariamente hoje é cirúrgico. A gente tem alternativas bem modernas. O ideal mesmo, segundo Juliana, é tratar o problema o quanto antes. Em geral, embora o incômodo seja estético, as alterações hormonais da gravidez podem trazer complicações para o quadro. Isso vai aumentar o risco de flebite, que é a inflamação da veia, né? E essa flebite pode evoluir para trombose. Então, por isso que o ideal é tratar antes, e caso não seja tratado, fazer o acompanhamento conjunto, que aí a gente pode entrar com algumas medicações, orientar o uso de meias. Então, nesse caso, sempre fazer o acompanhamento. Nas gestantes, a gente não faz determinados tipos de tratamento. A gente não vai fazer cirurgias, não vai fazer aplicações, nada disso, porque tem um risco para o bebê, um risco para a própria mãe, né? E quando a gente precisa, que ela está muito sintomática, quando tem alguma inflamação, aí a gente trata com medicamentos específicos. Muitas vezes pode ser um que a gente chama de venotônico, que é um remédio para as varizes específico, ou se tem alguma complicação, uma flebite, às vezes a gente tem que dar até medicamentos anticoagulantes. E sempre a meia também faz parte do tratamento, né?